São Mateus, capítulo de número 21, versículo 18, até o versículo número 22, que diz assim a palavra do Senhor. E, de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidares, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se este monte disser: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração crendo, o recebereis. Que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração, palavra fiel, palavra verdadeira, e que não volta vazia. Nessa leitura que tivemos a oportunidade de ler, de uma forma basilar, ela traz duas temáticas principais. A primeira fala sobre o poder da oração, a oração que pode todas as coisas, uma oração que pode mover o impossível, porque para Deus não há impossível, e que muitas vezes nós nos esquecemos na hora da dor da oração. E esse trecho, o Senhor Jesus, ele exalta sobre essa questão. E o segundo ponto sobre esse texto, ele descreve essa narrativa sobre a figueira. E é nesse ponto que queremos dedicar alguns minutos a mais nessa reflexão da palavra de Deus ao nosso coração, sobre a figueira. Como bem vimos na leitura, o Senhor Jesus, ele teve fome, até porque na sua essência de 100% homem, 100% Deus, ele passou por situações semelhantes à nossa. A Bíblia fala que ele sentiu fome, sentiu sede, ele sentiu dor. Não era o fato dele ser Deus, que ele veio anestesiado do céu. Cada chicotada que ele levou, cada sofrimento no caminho do Gólgota, ele estava sentindo, como se fosse comigo ou com você. Ele tinha esse atributo de 100% homem, poder passar por as situações para poder entender, para poder saber o que muitas vezes eu e você passa aqui, e acima de tudo, pagar o preço que eu e você devia, o preço da nossa salvação. Glória a Deus. E nesse momento em que Jesus sente fome, conforme descreve a narrativa da palavra do Senhor, ele vai em busca de uma figueira para poder ali pegar o seu fruto, se alimentar. Não, quem sabe, não só ele, mas também os discípulos. E o interessante é que chegou naquela árvore, não tinha o fruto. E o Senhor Jesus agora, ele faz algo diferente. Deus trabalha de uma forma totalmente diferente aqui nesse contexto. Algo sobrenatural acontece. Algo que foge à explicação da ciência. Algo que nós chamamos de milagre. Foge
a explicação da ciência. E o interessante é que esse milagre era diferente, ou foi diferente dos outros. Naquele momento em que ele não verifica o fruto, ele disse para aquela árvore que nunca mais ela ia dar fruto. E naquele instante aquela árvore secou-se imediatamente. Diferente de todo e qualquer milagre que o mestre já tinha feito. Até porque nos outros milagres havia uma demanda, Jesus chegava, resolvia aquela demanda e havia alegria, havia satisfação, havia pessoas glorificando a Deus, havia pessoas se alegrando, havia histórias mudadas. Mas nesse momento não teve glória. Nesse momento vidas não foram transformadas. Naquele momento não houve multiplicação de pão, de peixe. Pessoas enfermas não foram curadas. Quem sabe o silêncio reinou naquele lugar. Até porque imagine uma árvore frondosa, daqui a pouco ela seca de forma imediata. Certamente o temor bateu no coração dos discípulos naquele momento. Secou imediatamente. E alguém pode dizer, mas será que a Bíblia diz que Jesus de manhã foi, quem sabe, tomar o seu café lá e não deu certo? Será que Jesus acordou de mau humor? Será que Jesus estava estressado? Será que ele estava muito perturbado lá com os discípulos, lá tirando o sossego dele? De forma alguma. Mas o mestre, como ele é excelente em tudo que faz, ele trouxe uma forma pedagógica para nos trazer uma lição para mim, para você, para os discípulos e todo aquele que ouvia essa palavra. Porque às vezes, irmãos, uma lição só de palavras, ela tem um poder de penetração. Mas às vezes quando há uma coisa visual, a coisa é mais contundente. Se Jesus simplesmente tivesse dado uma lição ou trazido uma palavra para aqueles discípulos, quem sabe a assimilação não teria sido tão contundente como eles viram a árvore toda ficar seca. Jesus não estava estressado, Jesus não estava com raiva, não acordou de mau humor, mas ali ele mostrava uma lição, um ensinamento. Até porque se olharmos o contexto bíblico de onde está inserido essa passagem da figueira, nós vemos momento em que ele vem da entrada triunfal de Jerusalém e do momento também em que ele encontra-se com aquelas pessoas vendendo os animais no templo, que ele expulsa aquelas pessoas que estavam fazendo o procedimento inadequado da igreja. O Senhor Jesus, ele traz aqui para nós a situação que estava Israel. Não era contra a figueira, mas ele queria bradar contra a hipocrisia religiosa que estava acontecendo ali. Ele via pessoas que na hora que entraram em Jerusalém, que colocavam palmas, e a Bíblia diz que gritavam, hosanas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. A entrada triunfal do Messias. Mas ele sabia que como Deus, aquelas mesmas pessoas que bradavam na chegada do Messias, seriam as mesmas que, manipuladas por líderes, iam gritar, crucificam, crucificam, crucificam.
Ele viu o templo bonito. Ele viu o templo onde estavam ali pessoas que eram para falar da palavra. E virou uma espécie de comércio, que cada um queria levar vantagem, cada um queria se dar bem, a ponto dele poder expulsar aquelas pessoas que faziam isso. No local onde era para ser um local de adoração, no local onde era para ser um local de buscar a presença de Deus. Diante desse diapasão de situações, vem a figueira seca. Mostrando que a figueira, ela tinha aparência que tinha frutos, mas só tinha folha. Jesus foi com seus discípulos na figueira porque ela aparentava ter frutos. E era retrato que ele queria deixar da situação religiosa que estava. Aparentava que estavam buscando a Deus, aparentavam que estavam fazendo as coisas certas, aparentavam que Deus era o primeiro lugar das coisas. E a Bíblia fala que Jesus tratava de forma pesada aqueles que estavam fazendo coisa errada, inclusive chamava de hipócritas os fariseus, os escribas, aqueles que tinham a liderança. A figueira parecia que tinha fruto, mas só tinha folha. E o interessante é que essa folha, há um destaque quando olhamos esse mesmo trecho, Marcos descrevendo, no capítulo 11, versículo 13, melhor dizendo. Por gentileza, quem achar pode ler, Marcos 11, 13. No Evangelho, conforme descreve São Marcos, agora há um destaque. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela achara alguma coisa, e chegando ela, nada achou, senão folhas. Analisemos, irmãos. Não há muita lógica nós dizemos que nós vamos encontrar uma árvore com folha. Alguém pode dizer, mas isso é normal, isso é trivial. Mas quando há essa ênfase, é porque aquelas folhas representavam alguma coisa. Não era simplesmente uma folha que nós vemos nas árvores normais do dia a dia. Analisando as condições da árvore da época, a figueira, ela apresentava certo tipo de folha, ou certa estrutura, apenas quando estava com frutos. Tinha um período do inverno que ela sofria muito, que perdia as suas folhas, como muitas árvores lá do local. E viu um momento que ela começava a se recuperar, naquele processo natural que Deus tem dado. E havia certo momento da sua estrutura de folhas que qualquer um que conhecesse um pouco dizia, pronto, aquela árvore já está com frutos. E essa árvore apresentava, até porque Jesus vai para procurar frutos nela. E o interessante é que a Bíblia diz, foi, não achou, e não era tempo de figos. Mas se não era tempo de figos, aquela árvore, no seu processo natural, ela tinha se precipitado. O seu sistema de folhagem foi desenvolvido antes dos frutos.
E por isso que chega lá o mestre, vê toda a folhagem, toda a estrutura pronta para estar ali guardando frutos, e não tem nada. E aí vem a determinação que nunca mais aquela árvore pudesse dar fruto. Se aquela árvore, quem sabe, tivesse no seu andar natural, com aquelas folhas típicas do local, do momento que não era tempo de figo, Jesus nem sequer ia lá. Porque todo mundo sabia, Senhor, não tem, olha a árvore, olha, veja, não tem as folhas, não tem as características da fruta. Mas ela apresentava toda uma estrutura que tinha e não tinha. Em outras palavras, tinha uma aparência de alguma coisa, mas não correspondia àquela aparência. Esse trecho também nos traz uma conotação para nós refletirmos um pouco sobre qualquer tipo de antecipação. O processo dessa árvore foi antecipado. As folhas vieram antes dos frutos, naquele momento, e trouxe perturbação. Tem coisa na nossa vida, irmãos, que nós temos que entender. O que Eclesiastes fala no capítulo 3. A tudo há um tempo determinado. Fica tranquilo, há um tempo determinado para tudo. E quando se fala das bênçãos de Deus, aí que a coisa é séria mesmo. Aquilo que Deus te prometeu vai se cumprir no tempo certo. Aquilo que Deus falou para a tua vida vai acontecer. Já foi dito aqui, já foi louvado aqui que Ele não muda. Aleluia! As promessas de Deus se cumprem na minha, na sua, na nossa vida, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Ele não depende da ciência, não depende se alguém acha que é bom, não depende de nada. Deus, Ele sabe trabalhar na nossa vida. Agora cuidado com antecipação. Cuidado em querer passar na frente do tempo de Deus. Nós sabemos do estrago que Sara e Abraão cometeram com tentar ajudar Deus. Não, vamos ajudar o Senhor. Ele prometeu, mas está tão difícil aqui para a gente, né? Vamos dar um jeito para a promessa se cumprir. Se foi Deus que prometeu, sossega, porque é Ele que vai cumprir, 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 no tempo certo, até porque Ele é Pai. O Pai sabe o tempo na nossa vida. Às vezes nós queremos algo, e o Pai diz, não, no tempo certo. Imagine uma criança pequena que mal sabe andar. Pai, eu quero uma bicicleta dessas grandes de corrida, pai. O senhor compra, e o pai sensato vai dizer, não. Quando você tiver no tempo certo, eu compro essa bicicleta para você. Não, mas eu vou chorar, pai, eu quero tanto essa bicicleta. Não, no tempo certo você recebe. Às vezes na nossa vida, irmão, espiritual, às vezes a gente está como essas crianças que fica, Senhor, eu quero, e o nosso pai lá em cima vendo que se vier agora vai prejudicar a nossa vida, e eles dizem, tenha calma, o pai sabe o que está fazendo. As promessas de Deus vai se cumprir na sua vida. No tempo certo você vai abrir a boca, vai glorificar, vai exaltar e vai dizer que foi o Senhor que fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos.
Espera o tempo certo de Deus. Porque senão pode até embaraçar sua promessa. Tenha calma. Certa vez um jovem cooperador, alguém que nós vimos que tinha um futuro muito promissor no ministério, chegou para mim: pastor, eu vou sair daqui da denominação da Assembleia de Deus. Mas por que, meu filho? Fiquei até surpreso. Não, é que eu vou sair para ser vice-presidente de uma outra denominação agora. Meu filho, você vai sair para ser vice-presidente? Mas pastor, Deus tem promessa na minha vida. Meu filho, eu acredito, mas tem uma coisa chamada tempo, momento. Aquele jovem saiu, e todo aquele potencial que tinha no ministério ficou no caminho. Tinha promessa? Acredito que sim. Usou o tempo errado. Até porque, irmãos, a Bíblia diz que até uma herança, se ela vinha no tempo errado, ela pode trazer coisas ruins para nós. Por gentileza, Provérbios capítulo 20, versículo 21. Quem achar pode ler. Entrando precipitadamente numa herança, o seu fim não será bendito. Eu creio. Nada pode impedir o trabalhar de Deus na vida de alguém, a não ser que essa própria pessoa ela saia da posição. Mas se ela permanecer na posição, eu creio que Deus é aquele que pode fazer todas as coisas. A figueira secou. Israel estava num contexto terrível. Mas é muito bom quando falamos de algo distante, uma conotação há milhares de anos atrás. Mas permita-me levantar uma reflexão para a minha meditação, para a sua e para a nossa, como Igreja de Jesus Cristo. A figueira tinha só aparência. A figueira mostrava para todo mundo que tinha fruto. A figueira era vista por todos como alguma coisa que era, mas não era. E como é que está a nossa vida espiritual hoje? Será que Jesus visitasse a nossa figueira, o que é que ia encontrar? Será que encontrar frutos que deixasse o mestre satisfeito, feliz? Ou quem sabe só aparência? Só alguma coisa que parece, mas não é. Alguma coisa que serve para mostrar, mas não tem o conteúdo, não tem o fruto, não tem o que realmente vai servir. Vivemos dias, irmãos, que precisamos vigiar a cada dia, porque a salvação não está atrelado ao meu cartão de membro. Salvação não está atrelado ao cargo eclesiástico que eu exerço. Salvação é fruto na presença de Deus. Dois grandes desafios na nossa vida. O primeiro,
tomar a decisão de aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. O dia que nós levantamos a mão, ou o dia que a pessoa que mesmo na fé toma a decisão de ter uma coisa séria com Deus, só o momento que marca a nossa história. O outro momento é o momento que nós estamos dependendo de Deus a cada dia. E esse momento nós temos que ter muito cuidado com ele. Porque às vezes, irmãos, as coisas do dia a dia vai formando muita folha. Às vezes nós nos tornamos frondosos e nos esquecemos que folha não serve. O que serve é fruto, para que Jesus possa achar. O perigo da vida cristã, irmãos, é com o passar do tempo nós não ficarmos acomodados, acostumados. Eu não posso me acostumar a vir na igreja terça, quinta e domingo. Eu tenho que ter convicção que terça, quinta ou domingo, ou seja lá o dia que for, eu saio de casa para adorar, para adorar, para adorar, para adorar, para adorar, para adorar o nome do Senhor. É preciso nós atentarmos para isso, porque senão começa a nascer folha demais, folha que mostra uma aparência. E nós muitas vezes começamos a nos gloriar das nossas folhas. Ah não, aqui eu já tenho tantos milhões de anos aqui nessa congregação. Não, aqui eu já possuo cargo tal, Y, X, Delta, sei lá o que for. Cuidado com as folhas. Cuidado com as folhas. Mas eu creio que o Senhor hoje vai fazer aqui uma podagem na minha vida, uma podagem na tua vida. Mas para quê? Para que dê fruto, para que dê fruto, para que dê fruto, para que dê fruto, para que o nome do Senhor seja glorificado. Irmãos, é preciso nós acordarmos. Salvação não é coisa séria não, é coisa seríssima. E muitas vezes, irmãos, de tanta folha fica acomodado. Quando é seco, não é à toa que a Bíblia diz: olha, se fosse frio ou quente, tá bacana, mas morno é a pior situação que tem. Mas por quê? Porque o quente já está quente, o frio sabe que precisa melhorar, mas o morno está conformado, está morno. E o inimigo, ele tem lutado duas coisas. Primeiro, para a pessoa não aceitar Jesus como seu Salvador, faz de tudo, bloqueia tudo. Mas depois que ela aceita, faz de tudo para que ela se torne simplesmente uma árvore cheia de folhas. Porque sabe que um dia Jesus vai chegar para cada figueira para poder ver os seus frutos. Mas Senhor, é frondoso. Senhor, olha o tamanho dessa figueira. Senhor, olha a beleza dessa figueira. Senhor, olha a magnitude dessa figueira. Fruto, 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 fruto. Adão e Eva pecaram, saíram da presença do Senhor, viram, começaram a constatar o mal que aconteceu, que eles fizeram.
já sei, vamos tomar uma providência, vamos resolver esse negócio, vamos. Gênesis 3 e 7, por favor, quem achar pode ler. Nós estamos nus. E agora? Nós pecamos. Nós saímos da presença. E agora? Vamos fazer alguma coisa, bora. Vamos fazer uma roupa. Vamos fazer de quê? Folha de figueira. Vamos esconder com folha de figueira. Só que quando encontraram com o Mestre, com o Senhor Todo-Poderoso, eles descobriram da pior forma possível que folha de figueira não encobre pecado. Folha de figueira não encobre pecado. Aleluia. Tanto é que o Senhor, depois que passa a sentença para eles, a primeira coisa que vem, tira logo esse negócio aí, folha de figueira. Vou fazer uma roupa para vocês de pele de animais. E eles aprenderam: folha de figueira não encobre pecado nenhum. Mas pode ser o tamanho que for dessa folha, frondoso como for, mas a Bíblia diz: mas o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. É preciso nós falarmos isso. Que tem muita gente escondida em folha de figueira. E vai para um lado, vai para o outro, é frondoso. E alguém diz que santo, que mulher de Deus, mas falta fruto. E nós temos que bradar diante de uma geração de um evangelho fácil, de uma chave, de uma bênção, receba a vitória, de um veja anjo para lá, veja anjo para cá. É preciso falar, porque um dia Jesus vai vir olhar cada figueira. Um dia Jesus vai chegar perto, Ele já está vendo, Ele já está vendo, Ele já está vendo, Ele já está vendo. Aleluia. Ele vai visitar cada figueira. E é por isso que Ele está bradando nesta noite, para falar ao meu coração, ao teu coração, para falar ao coração de todo aquele que está ouvindo essa palavra pela internet. Aleluia. Folha de figueira não encobre pecado. O que salva é o sangue de Jesus Cristo. Tem que ter fruto. Aleluia. Tem muita gente enganada com folha. De momentos de culto que vira momentos de shows, momento de apresentação de estrelas do mundo gospel. Mas nós precisamos saber que se não tiver fruto, é só folha. E só folha, o mestre chegou e disse: não serve para nada. No Evangelho de João, no capítulo 1, Filipe chega todo alegre, todo satisfeito para Natanael. Natanael, nós conhecemos o Messias, nós conhecemos aquele que foi dito pela Escritura, que vai ser o libertador, que vai ser o Salvador. E está lá,
Aí Natanael, cheio de si, cheio de folha, porque o camarada quando está cheio de folha ele fica importante. Cheio das suas folhas, diz, de onde ele é esse profeta? De Nazaré. Diz Nazaré? E pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quando o cara está cheio de folha, ele é importante. Aí Filipe com sabedoria, rapaz, vamos lá dar uma olhada? Quem sabe? Eu vou, né? Você sabe? Árvore frondosa não pode estar assim, indo à toa para os cantos. Chega lá, o dono da figueira vê ele. Antes dele abrir a boca, ele diz, olha, está chegando aí um verdadeiro israelita em que não há dolo. Aí Natanael, cheio de folha, e o senhor me conhece de onde? Nós já nos conhecemos. Aí o dono da figueira olha para ele e diz, é o seguinte, antes de Filipe falar contigo, ó, eu te vi embaixo da figueira. Arabassurrecanaba. Aleluia. Eu já te vi lá debaixo da figueira. Não vou dizer mais nada. Só isso. Daqui a pouco o frondoso começou a... Agora era... Mestre... Rabi, tu és o Salvador, tu és o Rei de Israel. É porque Deus te viu lá debaixo da figueira. O Senhor continua vendo a minha vida, a tua vida, a cada figueira aqui nesse lugar. Glória a Deus, glória a Deus. Arabassurrecanabasui. Ele está nos vendo. Aleluia. E que muitas vezes que a nossa comunhão retorne para como era diante de Deus. Que não sejamos simplesmente folhas. Formal para vir para a igreja, formalidade por pertencer a um departamento, formalidade por fazer parte de um conjunto, formalidade porque tem que vir para a igreja. Não, não. Eu venho frutificar. Eu venho adorar. Eu venho bendizer, eu venho dizer que Ele é grande, eu venho reconhecer o poder de Deus, eu venho dizer Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Adão e Eva, mesmo coberto com folha de figueira, na hora que o Deus chegou, correram e se esconderam. Nós não fomos feitos para se esconder da presença de Deus. Nós somos feitos para glorificar e desejar cada dia a presença de Deus na nossa vida. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus.